Começamos com a cena do passado do Garfield. Vale lembrar que o que acontece nesse flashback já nos foi descrito por Yuzo Arma no episódio 14, mas aqui temos um pouco mais de detalhes, claro. Vemos Ryu Tsushima acordando no chão do mausoléu. Vamos presumir que ela teve de realizar o desafio. A não ser que exista alguma forma de evitá-lo, que nós não sabemos, ela deve ter tido que passar por ele. Mas diferentemente de Emilia, na primeira parte dessa temporada, do próprio Garfield, como veremos a seguir, ela foi capaz de confrontar suas memórias, dado que ela conseguiu acordar em um bom estado mental. Ao se levantar, ela vê um pequeno Garfield parado. Quando nos é mostrado o rosto do Garfield, podemos ver que ele está em um estado catatônico. A cena corta e já vemos Shima trazendo Garfield para fora do mausoléu. Eles param na frente da tumba e por um breve momento podemos ver Shima quase que colapsar, provavelmente devido ao esforço em trazer Garfield para fora. Entretanto, ela apenas se agacha próximo a ele. No episódio 14, Arma nos diz que essa cena, esse flashback que estamos vendo, aconteceu há 10 anos. Quando eu vi isso, eu pensei que o Garfield já era um adolescente na época, mas como estamos vendo, ele era uma criança, o que já indica que ele é mais novo do que parece. Pelo menos eu acho. Isso será abordado um pouco mais tarde no episódio. Em seguida temos um close-up no rosto de Garfield, que ainda está em estado catatônico. Ele parece perceber algo e leva sua mão em sua testa. A cena corta para a parte superior do pilar esquerdo no exterior do mausoléu e somos surpreendidos por gemidos de sofrimento, que acabam por ser de Garfield batendo sua cabeça contra esse mesmo pilar. Podemos ouvir Garfield batendo sua cabeça 5 vezes antes de Shima levantar-se e agarrá-lo, tentando impedi-lo de continuar. Não surte efeito e Garfield bate sua cabeça mais 6 vezes, se desvencilha de Shima e a derruba. E uma última vez parece bater ainda mais forte, o que provoca uma cicatriz perfeitamente em X em seu rosto. O que é um pouco absurdo, mas é um anime, então enfim. Ao todo ele bate a cabeça 12 vezes, pelo menos que a gente vê, né? Como um sino ao meio-dia. Durante o 10º e 11º impacto de Garfield contra o pilar, vemos uma imagem de uma carroça destruída, aparentemente devido a um deslizamento de terra em uma estrada. A cena dá a entender que essa imagem vem da mente de Garfield, e é o que está perturbando ele, fazendo ele se mutilar. A cena com Shima tentando parar Garfield é muito bem feita, na minha opinião. Eu pude sentir um certo desespero gerado pela frustração de Shima não conseguir parar aquela criança de se ferir. Uma curiosidade que eu achei interessante. Na cena em que Shima levanta do chão e pede para Garfield parar, ela chama Garfield da seguinte forma: Garbo. A tradução fica garoto Gar, jovem Gar. Bo é uma forma de se referir a meninos. Interessantemente, o kanji para violência também é pronunciado Bo. Desnecessário dizer que Garfield está sendo violento nessa cena. Ao final do flashback, vemos Garfield todo ensanguentado. Shima novamente o chama de Garbo, mas transpassando um tom de preocupação e tristeza dela para com Garfield, isso pelo tom da sua voz. Por último, Garfield dá um grito e voltamos para o presente. Só com as informações que temos até esse momento, poderíamos especular com mais certeza quais são as motivações que levam Garfield a querer manter o santuário fechado. No episódio 14, nos foi indicado que o passado que Garfield viu no teste provavelmente envolve a saída de sua mãe do santuário. Una isso à imagem mental da carroça e temos uma boa teoria nesse ponto de que a mãe de Garfield e Frederica morreu após sair do santuário. Vendo essa imagem, Garfield pode ter desenvolvido um forte desejo de proteger todos do mesmo destino. De que forma ele poderia fazer isso? Evitando que outras pessoas fizessem o mesmo que sua mãe, ou seja, sair do santuário. E daí seu desejo em mantê-lo fechado do mundo externo, que tirou dele uma pessoa que ele tanto amava. Antes de voltarmos para o presente, eu gostaria de comentar um outro detalhe. Durante o flashback, Shima usava uma roupa preta, assim como as outras Ryuzo. No presente, ela usa uma roupa branca. Será que ele escolheu usar roupa branca para mostrar rompimento com suas irmãs e compromisso com Garfield? Ou foram suas irmãs que quiseram segregá-la desse modo também, além de expulsá-la da gerência do santuário? Fica aí o questionamento. No presente, continuamos de onde o último episódio parou. A primeira coisa dita nessa cena é o Subaru chamando Otto de idiota por confrontar Garfield exageradamente, uma vez que o gatão dos sucrilhos está bastante ferido. Garfield reconhece que não pensava que Otto seria capaz e nem que Iramo também seria convencido a lutar contra ele. Subaru parece um pouco surpreso em ouvir que Iramo também lutou. Aí caiu minha ficha que aparentemente Subaru atribuiu ao Otto todo o dano causado ao Garfield e não mencionou Aramo. Então mesmo que o Subaru tenha pedido cooperação da Aramo no episódio 14, isso aqui mostra que ele não estava com muita fé que ela iria ajudar de qualquer forma. Continuando, Subaru pergunta sobre o estado de Otto e Iramo, e chega a perguntar se Garfield os matou. Cara, imagina, o Subaru acabou de conseguir beijar a Emilia e ia ter que se matar pra reverter a morte do Otto ou da Aramo. Nossa, imagina, cara, que tristeza. Pra todo mundo, não só pra ele, mas pros fãs também. Garfield responde que tá nem aí se eles estão armando alguma coisa, e fala pro Subaru sair da frente que ele vai arrebentar a entrada da tumba. E Subaru responde que se ele fizer isso, o santuário vai ficar trancado pra sempre. E o Garfield diz que é isso que ele quer e que qualquer coisa diferente disso seria errado. Garfield começa a se mover e Emilia estende seus braços no topo da escada e pergunta o que Garfield tem tanto medo.
Quando eu vi isso, eu falei, bingo, muito bem, Emilia, você leu o Garfield perfeitamente. Ela diz que sabe que Garfield está com medo porque ela sempre viveu com medo de algo. Ela deixou que o Puck lidasse com tudo que é ruim e se esqueceu. Mas agora ela lembra. O que ela lembra? Exatamente? Bem, aí a gente não sabe, né? É um mistério. Garfield fica mais puto e manda ela calar a boca. Enquanto Emília continua, dizendo que não sabe o que deve fazer, mas que precisa descobrir. Aqui talvez ela esteja falando não apenas em algum objetivo maior que ela se esqueceu, algo provavelmente ligado à trama central da história, que provavelmente envolve a Satella Equidna, mas também ela precisa descobrir como lidar com a própria vida. Entra aquilo que eu falei nos meus comentários do episódio passado, que a Emília precisa ser independente em um certo sentido. Em seguida, ela fala que talvez o Garfield já tenha descoberto. Descoberto o quê? Isso dá margem para um terceiro sentido. Ela pode estar referenciando que o Subaru falou com ela no episódio passado, ou seja, uma razão para viver, uma razão para acreditar. Acreditar na vida, que inclusive é o título do episódio passado. Pelo menos o subtítulo, né? O título da metade do episódio. Subaru volta a falar e simplesmente destrói o Garfield mentalmente, dizendo: cara, você desistiu de si mesmo. Você simplesmente fugiu das próprias responsabilidades. Olha a Emília, ela falhou no teste, sim, mas ela não vai desistir. Sua irmã está construindo algo, ela está construindo um lugar para as pessoas que hoje vivem no santuário viverem mais tarde. E ela acredita que você irá libertar esse lugar. Garfield chega a recuar e começa a ficar perturbado. Vamos parar aqui por um minuto. Isso não é uma descrição muito precisa do que Subaru era originalmente antes de vir para a Lugúnica? Ele fugiu das próprias responsabilidades. Temeu ser um fracasso por não conseguir alcançar o mesmo patamar que o pai dele. Os pais dele acreditaram e provavelmente ainda acreditam que ele sim é capaz. Mas aquele Subaru, antes de vir para esse mundo tinha desistido de si mesmo, assim como Garfield até esse momento. Continuando o ataque moral a Garfield, Subaru diz: você quer manter o santuário fechado porque você odeia sua mãe. E odeia o mundo externo também, né? É porque você não quer se magoar. Se você não falar o que é, eu não tenho como saber. Tudo isso pra mim, tudo isso que ele tá dizendo, diz muito sobre o Subaru. Baseado somente no que Ryuzo Arma disse, essa interpretação do Subaru é até cabível. Pouco acertada, mas sim, cabível. Do meu ponto de vista, de novo, isso tá mostrando como o próprio Subaru vê a persona que ele foi e se esforça pra não ser no próprio Garfield. Subaru diz pro Garfield: cara, você odeia sua mãe, você odeia sua família. E não é pra ele ficar acumulando essa raiva, esse ódio, é pra ele fazer algo, se vingar talvez, mas não ficar jogando a raiva dele no santuário. A interpretação que o Garfield odeia a própria mãe está bem errada, mas em essência o Subaru acerta algo fundamental. Garfield quer evitar sofrimento por meio do não tentar e do não permitir que as pessoas tentem. Lembre que o Subaru Nito também não queria frustrar-se, por isso sequer tentava. Garfield fala que não tem ódio de sua mãe, porque ele entende que ela saiu do santuário para ser feliz. Ele queria que ela fosse feliz. Até aí tudo bem, até bastante altruísta, né? Mas é bem triste porque ele vê a si mesmo e sua irmã como tendo sido pesos na vida de sua mãe, e que sendo pesos, e ele diz, qual que seria o problema em se livrar de pesos? Ele entende que ele e Frederica estavam atrapalhando a felicidade de sua mãe. Garfield explica para o Subaru que na tumba ele viu que sua mãe morreu em um deslizamento de terra. Ele queria acreditar que a infelicidade dele e de sua irmã teria algum propósito nessa felicidade, e que ele queria que a mãe dele o fizesse odiá-la. Aí a tensão aumenta. Garfield diz que não vai deixar ninguém sair e já começa a virar um monstrão. Ele julga saber o que é melhor para todo mundo, que no caso seria ficar no santuário. Por isso ele quer forçar isso goela abaixo de geral, queiram eles ou não, se tornando a própria barreira que separa o santuário do mundo externo. Mudança nem sempre é felicidade, diz o Garfield. Essa frase reforça o que eu disse sobre não tentar por querer evitar sofrimento. Garfield entra em sua forma bestial e Emilia Tan entra na frente do Subaru para protegê-lo. Cara, a Emilia perdeu o pacto, entendeu? Entendeu? Hã? Hein? Ah, vai, comenta aí. Comenta nos comentários se foi boa. Isso aí foi boa. Pode falar que foi boa. Mas então, a Emilia tá sem o Puck e sem ele, ela tomou um pau pra Elsa nos primeiros episódios da primeira temporada. Senão, ela ia tancar o Garfield, mas enfim. Mas logo Subaru entra na frente e diz que pode deixar com ele. Subaru diz, aguenta aí, corre em direção a Garfield e na hora que ele ia tomar uma agarrada, ele conjura Shabak. Muito boa essa cena. Nem sempre a gente vê um Subaru corajoso, né? E podemos ver Subaru rachando novamente. Não, pô, essa cena não. Isso, essa, eu tô falando desse rachamento. Subaru tem seu portão, seu gate, rachando novamente. Acho que agora quebrou de vez. Vamos ver aí.
Pra quem não lembra, Shamak faz com que o alvo não consiga sentir onde está, mas consiga sentir o chão e o próprio corpo. Isso dá a Subaru uma chance de atacar Garfield. Ele faz isso apunhalando ele com a pedra que Frederica deu. A pedra reverte Garfield para sua forma humana, e vemos Subaru falar que tem um gato faminto dentro de tal pedra, e ouvimos uma voz familiar vindo do cristal. Voz de quem, hein? Do Pac. Eu fiquei muito confuso, cara, com essa cena aí, surpreso. Eu pensei que ele tinha sumido, morrido, sei lá, mas aparentemente não. Quebra do contrato entre Pac e Emília provavelmente teve um dedo do Subaru, né? Já tá implicado por isso aí. E ele usou o cristal da Frederica para ter um novo receptáculo para o grande espírito, Pac. A explicação dessa cena, que o Garfield é revertido à forma humana, é provavelmente o seguinte. Pac, que estava faminto por não ter uma fonte de mana constante, que anteriormente era Emília, ele absorveu toda a mana do Garfield, fazendo com que ele revertesse a sua forma humana. Cara, olha isso, velho. Acho que a gente nunca viu o Garfield em uma forma de transição dele. É meio bizarro, parece que tomou esteroide. Enfim. Daí beleza, Garfield volta à sua forma humana, Subaru continua a conversar com ele, fala que se ele quer parar, é pra ele parar usando suas mãos, ou seja, em sua forma humana. E Subaru fala que assim como eles estão em um beco sem saída, Garfield ainda vai se encontrar em um momento que ele não consegue fazer nada sozinho, que pode ser amanhã ou hoje, ele precisará contar com os outros. Isso provavelmente está referenciando duas coisas. O beco sem saída é a situação impossível que o Roswell está colocando o Subaru, com toda a problemática envolvendo o santuário e a mansão. E 2. O momento que o Garfield terá de contar com os outros é a questão dos coelhos, que é uma face da situação impossível criada pelo Roswell. Garfield continua não concordando e já mete um socão na cara do Subaru. E eu fiquei, caraca, o Subaru tancou um soco do Garfield diretamente. Mas daí eu lembrei, o Garfield já tá um pouco mais fraco, né? Eles voltam a falar, e o Subaru fala, cara, não acabou, não desista. E daí começa a tocar Realize, e daí ele fala, quando você mentaliza um futuro é que as coisas começam a andar. Ele basicamente tá dizendo que para as coisas tomarem o rumo que você quer, o primeiro passo é querer. Claro que as coisas não dependem apenas de você querer, mas você não deve ficar inerte. E aí o anime joga na tua cara o que eu tava falando até agora, sobre o discurso do Subaru ser espelho da persona que ele foi e se esforça para não ser mais. Isso, claro, devido ao flashback em que aparecem os pais dele, etc. Garfield fica putaço de novo e quando ele vai dar mais um soco na cara do Subaru, nosso herói usa a técnica absorvida de Betelgeuse Romani Conti, Unseen Hands, mãos invisíveis, e dá um soco com uma velocidade incrível no queixo de Garfield e manda ele voando. Só uma coisa. Pô, cara, só uma mão, velho? O Betelgeuse tinha um monte. Talvez é porque o Subaru ele não tem aptidão para aquela autoridade, ele não é preguiçoso. Por exemplo, a gente vê a Sekhmet, né, no Chá das Bruxas lá, completamente preguiçosa, falando lento, talvez o Subaru não seja compatível, né? Ele é energético, digamos assim. O Betelgeuse também era bem agitado, mas ele tinha a autoridade da preguiça, o que é um pouco estranho, né? E suspeito. Por que ele tinha? Tem algum mistério aí? Enfim. Logo em seguida, o Subaru dá um nome estiloso para essa técnica aí das mãos invisíveis, que é Providência Invisível. Mas eu acho que aparentemente é a mesma técnica. Mas continuando, Garfield se levanta de novo e Subaru fica perplexo. E quando nosso herói achava que tudo estava perdido, aparece Patrash e mete uma cabeçada em Garfield. E manda ele voando de novo. É engraçado, porque nós vemos o flashback do início da temporada que o Garfield deu um suplex na Patrash, então isso aqui é meio que uma vingança também. Vamos lá, a Emília estava ali atrás, então o Subaru tinha duas redundâncias, talvez mesmo sem ele perceber. A Patrash e a Emília. Eu não acho que a Emília ia só ficar parada ali não. Se o Subaru perdesse definitivamente a luta, ela podia congelar o chão, prender o Garfield e meter umas estacas de gelo nele para ele ficar bem tranquilo. E pronto, eles ganhavam. Nós vemos o Subaru ter uma reflexão consigo mesmo. Ele fala que o novo poder dele, Providência Invisível, como ele vai chamar, provavelmente tem a ver com aquela bruxa horrenda. Cara, pô, Subaru, assim você magoou os fãs da Echidna aí. Subaru acorda no colinho da Emília. Diz que é provavelmente uma recompensa por ter vencido a batalha. E a Emília Tan só hi, e dá um cafuné na cabeça do Subaru. Quer ver? Coloca a verdadeira visão do Subaru aí no colinho da Emília, não o que a gente viu lá, por favor. Continuando,
Patrache dá um gritinho. Vemos o Otto na escada e o Subaru simplesmente levanta, dá uma de Patrache e mete uma cabeçada no Otto, como punição por ter ido tão longe lutando contra o Garfield. Mas o próprio Subaru admite que sem a ajuda do Otto ele poderia estar lascado. Subaru diz ainda que ainda bem que você tá bem, né, Otto? Enfim. Essa cena é muito boa. Nós temos um Subaru completamente tsundere dizendo Baka, Baka. Chegou a me lembrar a rainha das tsunderes, Senju Ogahara Senpai. Essas cabeçadas me lembram um personagem de One Piece, que eu não vou falar porque seria um spoiler, mas esse personagem dá cabeçadas está relacionado a um dinossauro que tinha um crânio muito resistente, feito para dar cabeçadas. O nome do dinossauro é Pachycephalossauro e os machos dessa espécie, de forma a mostrar dominância, se confrontavam em batalhas de cabeçadas. E se você olhar as imagens conceituais desse dinossauro, os dragões terrestres de ReZero lembram bastante até, mas enfim, divago. Prosseguindo, enfim, o Subaru agradece a Patrache, o Otto e tal. Vemos Garfield ser convencido por Amo a fazer alguma coisa, confrontar o passado no desafio novamente e deixar de se opor ao Subaru. Só pontuar duas coisas específicas. Primeira, Ramo empurrando o Garfield do colo dela é muito bom, é muito engraçado. É um bom contraste com a relação Emília-Subaru. Aramo fala que ficou com dor nas pernas, o que nos faz pensar se a Emília também não fica, mas enfim. E segunda, é Aramo sorrindo, falando que o Garfield vai ficar bem depois de confrontar o passado e que ela vai estar lá pra consolá-lo. Eu não sei qual foi a última vez que a gente viu ela sorrindo. Isso a gente viu. Algo que eu não me lembro. Enfim. Um comentário avulso. Antes de ser convencido definitivamente pela Aramo, Garfield fala, beleza, fui derrotado, mas eu posso continuar a lutar agora. Isso me lembrou o seguinte provérbio chinês. Não, pô, isso aí não. Brincadeiras à parte, agora sim, o provérbio é o seguinte. A derrota só será bebida amarga se concordarmos em tragá-la. Continuando, Garfield entra no mausoléu e confronta seu passado. Ele vê a memória de sua mãe antes de partir em viagem. Os cristais que Garfield e Frederica têm pertenciam à mãe deles antes. Ela deixou com seus filhos antes de partir. E aqui, Garfield recebe uma revelação. Sua mãe foi para o mundo exterior para encontrar seu pai, o pai de Garfield, e pretendia voltar com ele assim que o encontrasse. Esse colar com 2 cristais me lembrou o colar duplo de conchas do anime Mao Gakuin. Procure aí, a história por trás do colar é interessante, o lore é legalzinho. Envolve uma guerra e etc, é legalzinho. Continuando, Garfield fica chocado por essa revelação, pois para ele sua mãe o abandonou para encontrar a felicidade dela própria. Mas se você parar para pensar, essas duas coisas não são excludentes. Eu imagino que a mãe de Garfield foi para o mundo exterior visando o melhor para os seus filhos. Só que a felicidade dela, a felicidade egoística dela, dependia do sentimento altruísta de querer ver seus filhos felizes. Então ela foi atrás de ser feliz, mas não de uma maneira atômica, isolada, voltada apenas nela, mas de uma maneira altruística. Aqui nos é explicado o porquê Garfield bateu sua cabeça contra a parede quando criança. Era para apagar o beijo que sua mãe tinha te dado antes de sair em viagem. Garfield conversa com a memória de sua irmã e chega à conclusão de que sua mãe o amava de fato. Isso o compele a mudar e fazer o que as pessoas em volta dele esperam e precisam que ele faça. Tem uma cena engraçada da Emília perguntando se a Shima é a irmã mais velha ou mais nova da Ryuzo. Se eu me lembro bem, a Emília não tem ideia da questão dos clones, né? Garfield sai do desafio, pede desculpa às velhas, como ele chama as Ryuzo, por preocupá-las, e para a surpresa de todos, ele agradece Subaru, pois ele vê que sem o Subaru ele provavelmente não teria feito o teste e conseguido virar a página da vida dele. Subaru já estava tentando fazer o Garfield fazer o resto do desafio, mas Emília interrompe e fala, não, isso aí é comigo. O Garfield fala que não vai perdoar ele se a abertura do santuário fazer as Ryuzo ficarem tristes, então é pro Subaru, que agora ele chama de chefe, fazer as coisas corretamente. Aramo fala que é como se o Garfield tivesse ganhado um irmão, se referindo ao Subaru, e que, como o Garfield é mais novo, o Subaru devia deixar passar essa. E o Subaru fica, Como assim, mais novo? Quantos anos ele tem? Ele pergunta. E daí é nos dito que o Garfield tem 14, cara, e é o que eu disse no início, já nos indicava que ele era mais novo do que ele parecia. Corta a cena, temos um diálogo entre Emília e Subaru. Eu particularmente fiquei com um sorrisão na cara nessa cena. Muito kawaii desu. Subaru pergunta se ela já vai realizar o teste. Ela diz que sim, antes que ela perca a coragem. Ela fala que eles têm que conversar sobre aquilo que aconteceu na tumba e o Subaru, completamente desligado, não entende a princípio. Daí cai a ficha e ele fica todo vermelho. É claro que ela tá se referindo ao beijo. Daí ele concorda nervosamente, abaixando a cabeça, assim, fazendo reverência. E ele diz,
olha, você tá falando de algo que vai acontecer depois, você deve estar bastante confiante. E ela diz, talvez eu só esteja me fazendo de durona. Né, tipo um certo alguém chamado Natsuki Subaru, né, ou o Garf nesse episódio mesmo. O Garf aparece falando mais uma expressão idiomática que não dá pra entender exatamente, zoando o Subaru por parecer inseguro. O Garf fala que viu o que o Subaru fez, ele fica completamente envergonhado, e o que foi que ele fez? Não é aquilo que você tá pensando, não. Ele fala que não tava esperando o Garf entrar. E ele tá falando, é claro, das gravuras na parede que nos é mostrado em seguida. Isso dentro do mausoléu. O que o Subaru foi fazer quando abandonou a Emilia na noite que o Pac quebrou o contrato? Isso que estamos vendo. Escrever coisas na parede do mausoléu para encorajar a Emilia. Mas lembra que o Subaru perdeu a permissão da bruxa da inveja? Então como ele pôde entrar na tumba dos 2 episódios anteriores sem passar mal? Bem, se você lembrar, assim que ele encontra a Emilia no episódio anterior, ele parecia meio baqueado. Então o que eu acho é que ele conseguiu resistir ao efeito e fez tudo aquilo. Então, por favor, vamos reconhecer o trabalho duro e o quão diligente o Subaru foi e que ele merece uma salva de palmas aí, por favor. E falando em diligência, uma das 7 virtudes capitais, vamos ao bingo dos pecados. Mas antes disso, não podia deixar de falar na cena final entre Emilia e Echidna. Temos a Echidna fazendo ataques psicológicos pesados a Emilia, mas ela resiste firmemente. Mas a cereja do bolo é a Echidna chamar a Emilia de filha de bruxa. Vamos aos comentários dessa cena. Parece que a Echidna tá com ciúme da Emilia ter beijado o Subaru, porque ela fala, se entrega o primeiro que quis beijar, enfim. E em relação à filha de bruxa, eu fiquei, que? Como assim, cara? Filha de bruxa? Filha da Satela? Da Mãe Fortuna? Será que é filho da própria Echidna? Cara, eu só quero respostas, mas eu sei que vai demorar. É isso. A Emilia é muito badass, fala que não vai cair nos joguinhos de uma camarada bruxa e declara ser a bruxa da glaciação ou bruxa congelada, como eu vi em algumas legendas brasileiras. Na legenda em inglês que eu vi, colocaram como Frozen Witch, que traduz literalmente como bruxa congelada, mas fica muito esquisito, você tem que concordar. O termo em japonês é o seguinte: Ryoketsu no Majo. Ryoketsu é congelamento, é cobrir de gelo. Majo é bruxa. Por causa disso, é possível você tanto interpretar como glaciação ou congelada. Pelo que eu vi, na light novel é traduzido como bruxa da glaciação. Mas eu acho que em japonês a forma que o termo é construído deve dar uma ambiguidade para também se referir ao fato dela ter sido congelada, a Emilia, né? Então bruxa congelada também deveria fazer sentido. Só que eu acho que bruxa da glaciação é uma melhor tradução por causa que se refere a uma propriedade. Então, congelada estaria se referindo ao estado dela, né? Glaciação se referiria a alguma propriedade natural, da mesma forma que as bruxas dos pecados também se refere a alguma propriedade, só que não algo natural, mas algo mental, né? Um estado mental, inveja, ganância, etc. Então, caso houvesse bruxas elementais, não sei, a Emilia poderia fazer parte, entendeu? Porque estaria mais direto que ela se refere a uma propriedade do mundo, né? Então, a bruxa da glaciação, sei lá, bruxa do fogo, algo do tipo. Eu não sei se o Tapei vai, o autor, né, vai usar esse tipo de coisa. Talvez ele já tenha muito problema para resolver só com os pecados capitais, né? Mas, enfim. Na minha opinião, bruxa da glaciação também fica muito mais badass. Enfim, vamos ao título agora. Na tradução que eu encontrei, o título fica assim: Não dá pra levantar uma pedra Quine sozinho. Pelo próprio contexto que o Garfield diz essa frase, e pela própria frase isoladamente, dá pra claramente entender que ela se refere a você precisar de ajuda de outras pessoas para fazer certas coisas. Isso está relacionado a ter humildade em perceber isso, que é uma das virtudes capitais. E falando nisso, agora sim, vamos ao bingo dos pecados. Quando se fala sobre os 7 pecados capitais, normalmente se considera a seguinte sequência, do menos pior ao pior: luxúria, gula, avareza, preguiça, ira, inveja e orgulho. Bem, luxúria nós não temos nesse episódio, nem gula, nós temos avareza, ganância. Ganância ou avareza é bem explicitada nesse episódio, nós temos quase que uma personificação desse conceito na história. É claro que eu estou falando de Echidna, a própria bruxa da ganância. Por exemplo, nesse episódio ela diz que o mundo é só dela. Preguiça. Nós temos preguiça nesse episódio. Mas o que é o pecado capital preguiça?
Uma das principais interpretações diz que ele só ocorre quando você abandona uma vocação maior, uma grande responsabilidade. Dessa forma, não seria qualquer aversão à atividade, ao trabalho, mas o abandono proposital e por força de vontade do trabalho que você teria vocação, e um trabalho que geraria bem no mundo. Do ponto de vista da Igreja Católica, uma dessas vocações seria a vida religiosa, o ato de se entregar a Cristo. Tomando a preguiça como abandono por força própria de uma vocação que geraria o bem, poderíamos enquadrar Garfield como tendo sido preguiçoso na missão de libertar o santuário, até que Subaru e outros finalmente convenceram a agir. Ira, provavelmente o pecado mais evidente nesse episódio. Ira pode ser definida como uma raiva descabida, injustificada. Desnecessário dizer que Garfield quis atacar todos que tivessem alinhados com o objetivo de Subaru em libertar o santuário. Tal objetivo era justo, fazendo com que a raiva e ações de Garfield fossem injustificadas e, portanto, iradas. Inveja. Eu não vi nada explicitamente como inveja nesse episódio. Se vocês viram, comentem aí embaixo. E, finalmente, o último pecado, orgulho. Uma das faces do orgulho é considerar a si mesmo como essencialmente necessariamente melhor, superior ou mais importante que os outros. Garfield mostra essa face orgulhosa por acreditar que ele sabe o que é melhor para todo mundo. No caso, manter o santuário fechado e todos dentro dele presos. E aí, curtiram o vídeo? Querem que o bingo dos pecados continue para cada episódio? Comenta aí embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, isso ajuda muito na divulgação. Podem me chamar de Zero, e eu voltarei em breve com um novo vídeo. Até lá, eu incito vocês a continuarem zerando animes.